Desacelerar é preciso. Acelerar não é preciso. Afobados e voltados para o próprio umbigo, operamos, automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais. Ilustra bem esse estado de espírito a música Sinal Fechado, de 1969, de Paulinho da Viola. Trata-se da história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente em um sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo os personagens se despedem. Aqui, galera, você começa a criar imagens no seu no seu inconsciente, né? Por que você começa a criar imagens no seu inconsciente? Porque é uma situação que acontece na vida real. Se despedem com a promessa de serem e se verem em outra oportunidade. Percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlocutores. Olá, como você vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem. Eu vou indo em busca de um sono. Tranquilo, quem sabe. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa. É a alma dos nossos negócios. Oh, não tem de quê. Eu também só ando assim. Percebe que é isso aqui que te alcança? Consegue perceber isso? Por que isso aqui mexe com você? Quando você lê isso, você consegue se imaginar na situação, e a partir de se imaginar na sua situação, isso gera para você um desejo de mudança ou um desejo de permanência, tá? Porque se eu conto, pessoal, uma situação que eu vivo, tá? Dou um exemplo de algo do cotidiano, algo real, isso gera para você a vontade ou de viver aquilo ou de sair daquilo. Entende? Então, por exemplo, quando eu conto um testemunho de aprovação em medicina, isso te dá vontade de viver aquilo. Ou seja, isso te sensibiliza. Isso te alcança. Por que isso te alcança? Porque é um registro real. Agora, vem uma pessoa que fala assim, cara, eu gabaritei o Enem, porque meu pai é bilionário, e eu tenho muito dinheiro, eu estudo há 10 anos, isso mexe com você? Isso te sensibiliza? Não. Por quê? Porque não é algo que acontece na sua vida, que não é algo que pode acontecer na sua vida. Então não é algo real. Entende, pessoal? Entenderam a estratégia de sensibilizar? Agora, olha só. O culto à velocidade, no contexto apresentado, se coloca como fruto de um imediatismo processual que celebra o alcance dos fins sem dimensionar a qualidade dos meios necessários. Para atingir o determinado propósito, tal conjuntura favorece a lei do menor esforço, a comodidade, e prejudica a lei do maior esforço, a dignidade. Como modelo alternativo à cultura fast, temos o movimento Slow Life, cujo propósito, resumidamente, é conscientizar as pessoas de que a pressa é inimiga da perfeição e do prazer, buscando assim reeducar seus sentidos para desfrutar melhor os sabores da vida. Show. Então, isso sensibiliza o leitor. Por que a estratégia sensibiliza o leitor? Porque adverte sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece. Porque exemplifica o fato criticado do texto como uma situação concreta. Porque contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas. Porque questiona o clichê sobre a rapidez e a aceleração da vida moderna. Porque apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje. E aí, gente? Qual que vocês marcariam aí? O que sensibiliza aí o leitor? O que é uma estratégia argumentativa de sensibilizar o leitor? Fala para mim. Letra A, advertir os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece. Letra C, contrapõe estações de aceleração e serenidade na vida das pessoas. Letra B, ele exemplifica, né? Ele usa a letra como se fosse uma citação para reforçar seu argumento. Muito bom. Gente, olha só. Quando eu falo de estratégias argumentativas, ó, estratégias argumentativas, eu tenho várias, tá? Eu tenho várias, inúmeras. Inclusive, na sua redação, você precisa usar uma estratégia argumentativa. Mas dois grandes exemplos de estratégias argumentativas é o seguinte: você tem a citação e a exemplificação. Show. Exemplificação. Essa aqui é uma questão mais de conteúdo, tá? Olha só. Quando eu falo assim, gente, a água tá sem som, gente? Tá sem som para vocês? Sérgio falou que tá sem som. A água, ela é azul escuro. A água, ela é azul escuro, tá? Isso te convence? Não. Agora, você fala assim, segundo os pesquisadores de Harvard, a água é azul escuro. Isso te convence. Por que isso te convence? Porque eu citei alguém exterior.
Entende? Então, isso dá embasamento para a minha afirmação. Outra coisa, exemplificação. Gente, a prova de linguagens é difícil. Tá, é minha opinião. Agora, gente, a prova de linguagens é difícil porque, por exemplo, há 10 anos ninguém gabarita ela. Não embasou o que eu falei? Não embasou anteriormente o que eu havia dito? Se embasou o que eu havia dito anteriormente, então é uma estratégia argumentativa. Isso te convenceu, isso te sensibilizou. Show? Então, ó, ele advertir sobre os riscos que o ritmo acelerado da vida oferece. Ele adverte os riscos? Cadê? Beleza, favorece a lei do menor esforço, tá? Não adverte o risco, não, gente. Não adverte. O que seria advertir o risco? Se você continuar vivendo assim, você vai ter isso. Por exemplo, se você não fazer exercício físico, você vai ter problema de hipertensão, você vai ter problema de obesidade, você vai ter problema de depressão, que vai ter mais chance de ter depressão. Então, isso é uma estratégia argumentativa, aí sim, de advertir sobre os riscos de permanecer sem fazer exercício físico. Só que ele faz isso no texto? Não. Não faz isso no texto. Ele não adverte você, olha, se você viver assim, vai acontecer isso. Ele não adverte isso. Então eu não posso marcar a letra A. Show? Agora, ele exemplifica o fato criticado no texto com uma situação concreta? Sim. Olha só, gente. A conversa, ó, trata-se da história dos dois sujeitos. Olha o que ele fala. Desacelerar é preciso. Acelerar não é preciso. Afobados e voltados para o próprio umbigo. Operamos automatizados, falas robóticas e silêncios glaciais. Ilustra bem esse estado de físico, a música Sinal Fechado, de Paulinho Viola. Então ele falou assim, olha, gente, olha o que ele falou. O que ilustra bem esse estado de espírito é a música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola. Beleza. Vem na sua mente o por quê? Por quê? Por que a a música Sinal Fechado ilustra isso? Não vem isso na sua mente? Deveria vir. Aí ele começa a falar. Trata-se da história de dois sujeitos que se encontram inesperadamente em um sinal de trânsito. A conversa entre ambos, porém, se deu rápida e rasteira. Logo, os personagens se despedem, com a promessa de se verem em outra oportunidade. Ou seja, ele está embasando o porquê que é preciso desacelerar. Entende? Agora, percebe-se um registro de comunicação vazia e superficial, cuja tônica foi o contato ligeiro e superficial construído pelos interlocutores. Olá, como você vai? Eu vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem. Eu vou indo em busca de um sono. Tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, tem um tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios. Não tem de quê. Eu também sou ando assim. Gente, olha só. Por que é uma situação concreta que vocês falaram? O que é algo concreto e algo abstrato? Por exemplo, cadeira. Cadeira é algo concreto? Sim. Por quê? Tem uma cadeira aqui na minha frente? Não. Mas é algo concreto. Agora, amor. Amor é algo concreto? Sim ou não? Não. Amor não é algo concreto. A gente costuma usar, né? Você não consegue tocar o amor, só que isso é errado, né? Não vale para todos. Porque, por exemplo, Deus. Deus é algo concreto. Mas a gente não consegue tocar em Deus, né? Mas, enfim, é uma situação concreta porque é uma situação que pode acontecer, entendeu? É uma situação que é possível ocorrer. Sabe? Não é porque, é concreto que tá ocorrendo agora. Não é isso. Não é isso. Mas é uma situação que é possível acontecer. Entenderam? Sim ou não? Isso é algo real. Uma situação concreta é algo real, é o que existe. É uma realidade particular, tangível. Então, assim, isso pode acontecer. O que é a realidade tangível? A realidade que pode acontecer. Por que Deus é concreto? Porque Deus pode existir. Deus existe, né? Deus existe. Na minha fé, Deus existe. Né? Então, show. Agora, presta atenção. Letra B, o gabarito. Letra C, contrapõe situações de aceleração e de serenidade na vida das pessoas. Gente, ele apresentou situações de serenidade aqui? Ele apresentou situações de serenidade? O que é contrapor situações? Contrapor situações é o seguinte. Eu fui no restaurante e eu comi 30 pedaços de pizza. Eu passei muito mal.
L foi no restaurante e comeu 5 pedaços de pizza. Ela ficou muito bem. Então, eu contrapus situações onde eu comi muito e ela comeu muito pouco. Ou seja, eu deixei os dois em contraposição. São dois opostos, entende? Ele não deu o exemplo de situação de serenidade. Ele deu o exemplo de situação de aceleração, mas não de serenidade. Então, não há essa contraposição de situações de aceleração e serenidade. Nem na aula de linguagem tem paz, né, L? Nem na aula de linguagem tem paz. Na aula de matemática, gente, ó, então a gente tem o L, ó, L raiz de 2. Agora na aula de linguagem também não tem chance, não tem paz, não. Beleza? Então, olha só. Questiona o clichê sobre a rapidez e a aceleração da vida moderna. Não, ele não questiona o clichê aqui. Ele apresenta, né, que a gente não pode fazer isso, mas ele não fala que isso é um clichê, não está questionando isso. Apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje. Bom, é uma estratégia argumentativa para sensibilizar, porque apresenta soluções para a cultura da correria que as pessoas vivenciam hoje. Gente, ele apresenta soluções? Olha, para você parar de ser assim, você tem que ser assim, 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 assado. Ele não apresenta a solução. Ele debate sobre o tema, mas não apresenta a solução. Show? Por isso que a letra B é o gabarito.